Aqui algumas novidades. Essa novidade foi eu que descobri. Não tenho vergonha de dizer que foi eu mesmo. Não foi influência de espírito, se foi oculta. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, e Karl Marx, o pensador do socialismo, foram amigos mesmo, íntimos e contemporâneos. Nenhum comunista disse isso, e nenhum espírita disse isso antes de mim. Quem disse depois. E eu estou dizendo agora, assim, para vocês verem como é interessante. Karl Marx é tido como materialista estoico dialético, e Allan Kardec como oposto. Ninguém entende por que a codificação tem um silêncio sobre o socialismo. Por que Allan Kardec não perguntou nada? Se o Manifesto Comunista é de 1848 e o Espiritismo é de 1857, 9 anos depois. Isso me intrigava, porque eu andei lendo muito Marx e gostava das ideias socialistas. Porque o Marx é uma coisa, o comunismo é outra. É como Jesus e o catolicismo. O catolicismo não é o cristianismo de Cristo. É uma prática que foi posta no mundo. E isso tudo que fizeram em nome de Marx é a excrescência do socialismo. É o oposto. Se matou muito em nome do socialismo. O comunista. Stalin, pouca gente sabe, mas matou mais que Hitler. Todo mundo fala de Hitler como o grande assassino do século. Stalin matou mais. Há quem diga que ele matou 3 milhões de pessoas. Enquanto Hitler matou até os opositores e os seus aparentes inimigos, Stalin matou a maioria de russos. Matou seu próprio povo. E a pesquisa se dá no seguinte. Karl Marx estava na França exilado como subversivo quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Em 1854, eles se encontraram, se tornaram amigos. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec fala no misterioso Sr. M, que estava na sessão mediúnica quando o Espírito de Verdade fala da primeira missão de Allan Kardec, a mesa sexta que dirige a Rivail a informação de que ele tem uma missão no mundo, que ele era um professor. Essa mesma sexta se dirige para Karl Marx e diz que ele também tem uma missão. A missão de Karl Marx era desmanchar tudo que tinha sido construído. E o Espírito diz, tu virá na frente. E tu, Rivail, vem depois para construir em cima de um terreno planificado. Quando eu li isso, sabendo que Karl Marx estava exilado da França, e tendo minhas dúvidas, eu fui à frente na pesquisa. Não dei outra, achei em Obras Póstumas o seguinte texto. Pode passar o próximo. Aqui algumas novidades. Essa novidade foi eu que descobri. Não tenho vergonha de dizer que foi eu mesmo. Não foi influência de espírito, se foi oculta. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, e Karl Marx, o pensador do socialismo, foram amigos mesmo, íntimos e contemporâneos. Nenhum comunista disse isso, e nenhum espírita disse isso antes de mim. Quem disse depois. E eu estou dizendo agora, assim, para vocês verem como é interessante. Karl Marx é tido como materialista estoico dialético e Allan Kardec como oposto. Ninguém entende por que a codificação tem um silêncio sobre o socialismo. Por que Allan Kardec não perguntou nada? Se o Manifesto Comunista é de 1848 e o Espiritismo é de 1857, 9 anos depois. Isso me intrigava, porque eu andei lendo muito Marx e gostava das ideias socialistas. Porque o Marx é uma coisa, o comunismo é outra. É como Jesus e o catolicismo. O catolicismo não é o cristianismo de Cristo. É uma prática que foi posta no mundo. E isso tudo que fizeram em nome de Marx é a excrescência do socialismo. É o oposto. Se matou muito em nome do socialismo. O comunista. Stalin, pouca gente sabe, mas matou mais que Hitler. Todo mundo fala de Hitler como o grande assassino do século. Stalin matou mais. Há quem diga que ele matou 3 milhões de pessoas. Enquanto Hitler matou até os opositores e os seus aparentes inimigos, Stalin matou a maioria de russos. Matou seu próprio povo. E a pesquisa se dá no seguinte. Karl Marx estava na França exilado como subversivo quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Em 1854,
Eles se encontraram, se tornaram amigos. E no livro Obras Póstumas, Allan Kardec fala no misterioso Sr. M, que estava na sessão mediúnica quando o Espírito de Verdade fala da primeira missão de Allan Kardec. A mesa sexta que dirige a Rivail a informação de que ele tem uma missão no mundo, que ele era um professor. Essa mesma sexta se dirige para Karl Marx e diz que ele também tem uma missão. A missão de Karl Marx era desmanchar tudo que tinha sido construído. E o Espírito diz: tu virá na frente. E tu, Rivail, vem depois para construir em cima de um terreno planificado. Quando eu li isso, sabendo que Karl Marx estava exilado na França, e tendo minhas dúvidas, eu fui à frente na pesquisa. Não dei outra, achei em Obras Póstumas o seguinte texto. Pode passar o próximo. 30 de abril de 1854, na casa do senhor Rostand, médio senhora Jafé. Primeira revelação da minha missão. Veja as palavras de Allan Kardec. Eu segui há algum tempo as sessões que tinham lugar à casa do senhor Rostand. Esse Rostand aí não é Rusteng, pelo amor de Deus, não confundam. E ali começara a verificação de meu trabalho, que deveria mais tarde se formar o Livro dos Espíritos. Numa sessão íntima, a qual não assistiam senão 7 ou 8 pessoas, conversava-se sobre diferentes coisas relativas a acontecimentos que poderiam provocar uma transformação social. Quando o médium, agarrando a cesta, escreveu espontaneamente o que se segue. A mensagem vem com metáfora, mas veja o que se diz. Quando o grande sino soar, vós os deixareis. Somente aliviareis o vosso semelhante individualmente. Os magnetizareis a fim de curá-lo. Depois, cada um preparado a seu posto, porque será necessário que tudo, uma vez que tudo será destruído, sobretudo por um instante, não haverá mais religião, e dela será necessária uma mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu, Rivail, a tua missão está aí está. Livre, a cesta retoma para o meu lado, como faria uma pessoa que quisesse me designar com o dedo. A ti, senhor M, que é Marx, de Karl Marx, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo o que é, serás tu que virás primeiro. Ele, Rivail, virá em seguida. E o obreiro é o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Repare lá em cima. O comunismo vem com a ideia de que a religião é o ópio do povo. E quando o comunismo se instala, a religião é destruída. Ela desaparece. Pode passar o próximo. Karl Marx estava lá. Os comunistas precisavam saber disso. Nota dele. Esta foi a primeira revelação positiva sobre minha missão. E confesso que quando vi a cesta se dirigir bruscamente para mim e me designar nominalmente, não pude me defender de uma certa emoção. O senhor M, leio Marx, que assistia a essa reunião, era um jovem homem de opiniões as mais radicais, comprometido nos assuntos políticos e que era obrigado a não se colocar muito em evidência. Estava exilado na França como subversivo. Crendo, isso foi a minha pesquisa, crendo num transtorno próximo, se preparava para nele tomar parte, que era a implantação do comunismo no mundo, e combinava os seus planos de reforma. Era, de resto, um homem agradável e inofensivo. Allan Kardec não só deu cobertura com Marx, conviveu com ele. No livro O Capital, de Frederick Engels, no rodapé do volume 1, ele se refere às sessões de mesa girante na França, dizendo que a aristocracia francesa não tinha outra coisa a fazer a não ser participar de mesa girante e dar uma nota. E pensar que meu amigo Karl Marx está envolvido nessas sessões. Ele só não sabia que era amigo do futuro codificador do Espiritismo. Amigo íntimo, tão íntimo que os Espíritos orientaram Allan Kardec a não se fazer referência à época, ao comunismo, ao socialismo,
para que isso não viesse trazer prejuízos ao espiritismo no futuro. Ele chega até a perguntar aos espíritos superiores se ele deveria manter pública a amizade dele com Karl Marx, e os espíritos dizem que não recomenda. E um certo tempo da história, os espíritos avisam Allan Kardec que Karl Marx está sendo influenciado por espíritos exaltados e convinha que ele se afastasse um pouco. Todos os biógrafos de Karl Marx, pelo menos os 8 que eu li, falam que Karl Marx era um orador exaltado. A característica da oratória dele era a exaltação. E há uma revelação aí poderosíssima. Pode passar o próximo. Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade, que só atendia a ele 15 minutos toda quarta-feira. O Espírito Verdade só tinha um quarto de hora. Olha quanta pergunta ele faz em 15 minutos. Que pensais do senhor M? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Resposta do Espírito: de muito ruído. Ele tem boas ideias, é um homem de ação, mas não é uma inteligência. É preciso tomar ao pé da letra o que foi dito, que lhe cabia o papel de destruir o que existe? Não. Quis personificar nele o partido do qual representa as ideias. Karl Marx estava fundando o Partido Comunista à época. Esse era o grande projeto que tinha que se tomar parte, ele e Friedrich Engels. E os espíritos, realmente, o Partido Comunista é que fez o grande estrago. Não foi Karl Marx em si mesmo. Outra pergunta de Kardec: posso manter relações de intimidade com ele? Resposta dos espíritos: não para o momento. Correria perigos inúteis. Observação. Pergunta de Kardec: o senhor M, que tem um médium, disse que ele lhe precisou a data da marcha dos acontecimentos, por assim dizer, com um dia fixo. Isso é verdade? O espírito diz sim. Foram-lhe fixadas épocas, mas foram os espíritos levianos que não sabem mais do que ele e que exploraram a sua exaltação. Sabes que não devemos nunca precisar as coisas futuras. Os acontecimentos daqui está dando para ler ruim, pressentidos, certamente ocorrerão num tempo próximo, mas que não pode ser precisado, porque o mundo espiritual respeita o livre-arbítrio dos homens da terra. O mundo é dinâmico e nós não ficamos lá pelo além como um robô que vai fazer tudo que o além quer, porque se fosse assim o mundo espiritual não deixaria derrubar as torres gêmeas. Eles podem até ter tentado, mas não conseguiram. Se fosse assim o mundo espiritual evitaria todas as guerras e todos os crimes. Nós aqui somos livres, foi assim que Deus nos fez. E o mundo espiritual são homens sem corpos, eles não são dono da vida de nós outros espíritos que estamos em nossos corpos. Pode passar o próximo. Veja que diálogo profundo sobre Karl Marx. Isso ficou escondido 150 anos. Os espíritos disseram que os tempos são chegados e que essas coisas devem se cumprir. Que sentido? É preciso ligar essas palavras à resposta dos espíritos. Para a coisa dessa gravidade, o que são alguns anos a mais ou a menos, eles nunca chegam bruscamente. É como um raio, mas estão há muito preparados por acontecimentos parciais. E que eles são como os precursores e como os ruídos surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, vos dizer que os tempos estão chegados, sem que isso signifique que as coisas cheguem amanhã. Isso quer dizer que estás no período em que ocorrerão. Confirmas o que foi dito e que não haverá cataclismos? Certamente não tendes a temer nem dilúvio. Não tendes a temer nem dilúvio, nem abrasamento de vosso planeta, nem outras coisas desse gênero, porque não se pode dar o nome de cataclismo a perturbações locais que não se produzem em todas as épocas. Não haverá senão um cataclismo moral, que os homens serão os instrumentos. Esse cataclismo moral houve.
Foi a grande chacina que o Partido Comunista fez quando se implantou. Na China, Mao Tse Tung matou 50 milhões de chineses para implantá-lo. Stalin e Lenin mataram o que não foi brinquedo. E as lutas fratricidas da República Socialista Soviética resultou em todas as guerras. O Partido Comunista fez a revolução com a luta armada, que não era ideia de Marx. Por isso que os espíritos livraram Marx, a coisa era o partido que ia ser criado. Isso é uma verdadeira profecia do que ia acontecer no futuro. E o que os espíritos disseram, se firmaram. O cataclismo era moral, era um cataclismo social, não era uma explosão de bombas siderais, nem terremotos poderosos.